Boa tarde a todos os seguidores, a todos os amigos da Otinin Editor. Hoje vamos começar uma jornada com seus livros em Benguela. Poderão passar e apresentar os seus trabalhos. Eu sou Mbundico Pepissa, escritor também e parte da editora Otinin. Programa Letras ao Ar. Um programa que vai trazer novidades, vai trazer conversa, vai trazer animação, interação entre escritor e o seu público leitor. Bom, nas novidades de hoje, hoje é o dia 14 de março e temos lançamento no Museu Nacional de Arqueologia, penso que vai começar daqui a nada, do nosso amigo Bangula Katuma, né? Uma obra que vai ser apresentada pelo também autor e administrador do BIT, o Dr. Pacatolo. Então, vocês que estão do outro lado, já convidamos para irem a este evento, é importante, porque ajuda o autor, motiva o autor e ajuda a literatura a nível de Benguela. Bom, vamos hoje para o primeiro episódio, claramente, e temos já aqui o nosso convidado também, ao nosso lado, que vai inaugurar a rubrica Escritor e seus escritos, né? É um escritor de Benguela, conforme fomos anunciando ao longo dos dias. É um escritor de Benguela, jovem, bastante talentoso, muito popular. Bom, eu não sei se é muito popular também, mas é conhecido pela sua caneta, é conhecido pela sua forma de apresentar os seus textos, é conhecido também pela sua criatividade. Eu vos falo de Jorge Pimentel, Jorge Alexandre João Pimentel. Muito novo, nascido em 2003, se não estou em erro, em Benguela, né? E é estudante de comunicação social e escritor. Publicou o seu livro há uns 4 anos, ele depois vai fazer a correção se estiver errado, há uns 4 anos. E, bom, o resto ele mesmo vai poder falar, não é? Vamos poder acompanhar tudo o resto na sua apresentação. Então, Jorge Pimentel. Olá, boa tarde. Como é que é? Está tudo bem? Sim, senhor. Nós também estamos bem. Bom, a nossa forma de apresentar é essa, né? E o Jorge é o nosso primeiro convidado. O Jorge vai falar um pouco de si, vai falar um pouco da sua obra, que já está aqui nas nossas mãos. Testículos, poesia de esboço. Jorge, eu estive a ler a sua biografia. Sim. O que chama a atenção, eu não sei, parece que é característico dos escritores ou artistas. Normalmente falam que começam a sua criação, a sua arte na infância. Virou clichê. Parece que virou clichê, quase todo mundo fala que começou na infância. Também tenho pensado nisso. Sim, e eu vejo que o Jorge começou aos 12 anos. Certo. Fala um pouco, aos 12 anos, o que é que escrevia o Jorge? Viva, boa pergunta. Na verdade, quando se diz, ou quando digo e escrevo ali na biografia, comecei aos 12 anos, é no sentido de começar conscientemente a escrever coisas as quais eu julgava ou designava por poesia. Ok. Aos 12 anos eu estava a frequentar a 7ª classe no Ex-Colégio Angolano, Escola 1014, penso que esse é o número. Sim. E, bom, foi nessa altura que eu começo a ter esse, não sei se digo hábito, se digo gosto, por escrever certas coisas. Ok. E eu até tive um professor, Daniel Cabuico, nessa escola que me incentivava de certo modo. E é justamente com 12 anos que eu comecei a tentar escrever poesia. Então por isso é que está escrito que eu comecei aos 12 anos. 12 anos. Olha, parece clichê. Todo mundo fala, outros dizem 10 anos, outros um pouquinho mais abaixo. Mas o número que mais aparece é o 12. Sim. Coincidentemente, o número que mais aparece é o 12. 12 anos, enfim. Jorge Pimentel é estudante de comunicação social e jornalismo. Sim. E escritor. Verdade. Parece tudo ligado. Olha, tudo está ligado. parece tudo Tudo está ligado. ligado. Então, como é que também frisar que fez o curso de estomatologia no ensino médio? Sim. Como é que sai de estomatologia para a comunicação social? Bom, eu desde muito cedo tive a consciência de que sou pobre. E eu digo isso para referir o seguinte: há uma discussão, né, virou brincadeira hoje em dia entre os estudantes que frequentaram o PUNIV, de que deviam abolir o PUNIV e tudo mais. Okay. Mas o PUNIV não devia ser abolido, porque o PUNIV é um acrônimo e significa pré-universitário. Okay. Eu explico. Pré-universitário é, digamos, uma espécie de curso preparatório para frequentar a universidade. Okay. Por norma, faz o pré-universitário quem tem dinheiro. Okay. Estamos aqui a falar de pessoas de classe média, baixa, alta, enfim.
eu tenho alguma possibilidade de, depois de frequentar o PUNIV, ir frequentar imediatamente um curso de licenciatura para ter acesso ao mercado de trabalho. Certo. Então sempre tive a consciência de que sou pobre, venho de uma família humilde, então julgava que fazendo um curso técnico, Ok. né, de primeira, no ensino médio, tivesse logo acesso ao mercado de trabalho e pudesse organizar-me, né, ajudar em casa e tudo mais. Certo. Só que lá está, eu também sempre fui uma pessoa muito dúbia, não sabia exatamente o que eu queria ser, ser na vida e fazer da vida. Né? Ok. Portanto, eu saio do colégio angolano e faço uma inscrição no industrial, no INID, Instituto Técnico Industrial. Certo. Queria fazer informática. Só que lá eu fui, e de facto foi a única escola em que eu próprio peguei os meus documentos, submeti a inscrição e fiquei lá à espera. Só que parece que alguém envenenou a cabeça da minha mãe. As palpunidas são desorganizados, são malandros, não sei o que, todas essas coisas que nós ouvimos falar sobre industrial. Ok. E lá minha mãe pega os meus documentos, também faz uma inscrição no IMSS. Na altura chamava-se ainda IMSS, hoje é Instituto Técnico de Saúde. Sim, hoje já é ITSB. Lá faz a inscrição, traz-me como é que chama? As fichas de inscrição. Eu lá escolho, não queria fazer enfermagem já muitos enfermeiros. Fisioterapia na minha praia. Como eu já sabia o que era estomatologia, tinha a ver com os dentes e tudo mais, era um curso básico para depois prosseguir com medicina dentária. Resolvi fazer na esperança de vir a gostar do curso. Ok. Só que durante a frequência do curso, eu percebi que não é propriamente a minha vocação, não é o que eu gosto muito de fazer. É um curso interessante, é uma área muito boa da medicina, mas não é propriamente aquilo que eu gosto, não é uma coisa que me excita, que me empolga. E o jornalismo sempre foi uma opção, porque daquelas profissões, daquelas áreas de trabalho, que envolve muita leitura, escrita, curiosidade, sempre foi uma opção. E eu sempre pensei na universidade fazer algo um pouco mais teórico. Ok. E o jornalismo, do ponto de vista das ciências sociais e humanas, é um curso com boa carga teórica. Então por isso que eu fui fazer jornalismo. Boa. Está bem explicado. Bem explicado. Mas sempre fomos habituados a ver a vida numa linha reta. Sim. Decidiste quebrar isso. Também, sim. Mas pronto, não parece agora meio contraditório, porque quando a princípio explicava sobre fazer parte de uma família humilde, pobre e tal, e hoje obviamente os nossos progenitores acabam por tender exercer alguma influência e nos trazer aquilo que para eles acaba por ser mais benéfico. Sim, que no caso foi o que a minha mãe procurou fazer. E tu fugiste um pouco daquilo que era a ideia, do tipo, estomatologia seria um curso técnico e poderias entrar com facilidade para um concurso. Sim, exatamente. Mas saíste da estomatologia, foste parar para um curso de comunicação social que praticamente em Angola quer dizer, acabas por ser um desempregado, ficas um desempregado crônico, né? Certo. Yeah. Bom, sim, os pais procuram sempre o melhor para nós, só que eu penso que nós temos de fazer algo que nós gostamos. Né? Se calhar eu estou a ser utópico, estou a ser muito idealista e olhando para o nosso contexto é difícil. Sim. Mas eu penso que é daquelas coisas que se eu fosse médico dentista, eu podia ser o gajo mais rico do bairro, podia conseguir comprar um carro e tudo mais, mas não seria feliz, não estaria satisfeito comigo mesmo. E por isso é que eu terminei em parte, né, por isso eu terminei o IMSS, porque era aquilo de obedecer os pais e reconhecer aquilo como importante para os pais e tudo mais, e aceitar essa orientação dos pais. Eu resolvi terminar, só que tornou-se uma coisa muito evidente durante o estágio, que aquela não era a minha área. Nos últimos tempos do estágio curricular no curso de estomatologia, eu chegava para o local do estágio, para o consultório, colocava o jaleco, né, o uniforme, e sentava-me na mesa de secretária para registrar. Eu simplesmente chegou uma altura que eu já não conseguia atender as pessoas, os pacientes, né? Eu preferia ficar a registrar e a prescrever as receitas e deixar que os meus colegas atendessem. Nesse momento tornou-se muito óbvio que não era para mim, o curso não era para mim, eu não gostei, nem a minha vocação e tudo mais. Eu lembro de um colega, o Gilberto, já agora cumprimentos ao Gilberto, que uma vez eu comentava assim, né, no meio de colegas a comentar, nunca gostei, não gostei do curso, durante o curso, gostei muito dos meus colegas, gostei muito mais do curso. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, que é: como é que tu vais gostar do curso se durante as aulas tu lias, levavas livro, e de facto sim, só que também, lá está, né, sem desprimor aos professores e tudo mais, mas de qualquer forma eu já não estava a gostar do curso. É que eu não tive um professor que me inspirasse. Eu não tive um professor que me inspirasse, tipo um professor que eu olhasse e também quero saber que entrevistar como professor. A parte do facto de eu já não gostar do curso, mais a parte ficou do estágio, eu disse: não, tenho mesmo de mudar. E depois de terminar isso, eu conversei com o meu pai e com a minha mãe e disse: olha, realmente eu fiz estomatologia, depois devia seguir com medicina dentária, mas eu resolvi mudar e vou estudar, fazer comunicação social e jornalismo numa instituição privada. E eu lembro, foi a conversa que eu tive com o meu pai,
ajudas-me a pagar a propina e o resto me vira, o caderno, os trabalhos em grupo, tudo isso é comigo. Você ajuda-me só a pagar a propina e o resto me vira. Mas eu quero fazer esse curso. Não quero estudar teologia. Boas. É uma volta. Realmente não, mas não é. Vá lá. Mas- Se fosse direito, talvez, né, que é um curso mais exigente. Mas Mais assim, exigente, né? comunicação social e jornalismo é um curso simples. Claro que exige leitura, tem muita carga teórica, mas não é lá um bicho de sete cabeças. Ok. Yeah. Boas, boas. Então, ali aceita o desafio de, depois de um tempo de leitura, tirar os esboços e transformá-los em livro. Exatamente. E aí traz o testículos. Testículos com X. É preciso realçar que esse testículos é escrito Olha. com X. Pessoal, eu lembro-me que na época em que o livro foi sendo comunicado nas redes sociais e as pessoas foram vendo testículo, 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 e quem via através da rádio ficava aquela interrogação, mas testículos? Não são aquelas coisas aí. Nós não estamos a falar de órgãos genitais, nem nada. Certo. Yeah, então, testículos. Testículos. Como é que surge o título testículos? Em que exatamente o Jorge estava a pensar? Certo. Epá, nós quando somos novos gostamos de causar polêmica. Quando somos novos gostamos de causar polêmica. E esse título surge numa época em que, vá lá, eu já tinha alguns textos escritos, né? Faltava apenas reuni-los. Quando me surge esse convite de publicar um livro, eu reúno esses textos neste livro e dou esse título de testículos porque testículos, assim grafado com X, vem de texto. Ok. Ok? Texto, digamos aqui a palavra no grau normal, né? Testículo é o diminutivo, portanto, testículo é um texto pequeno. Mas claro que eu sabia que ao atribuir esse nome as pessoas iriam logo pensar em testículos nas gónadas masculinas. órgãos genitais. Eu sabia que as pessoas iriam por aí. E também pensei nisso, que Iria ser impactante. iria ser impactante, iria chamar a atenção, as pessoas iriam querer saber exatamente o que é. E um truque é, as pessoas iriam pensar em erotismo. Claro que há um outro poema no livro que são eróticos, mas o livro não é propriamente um livro erótico. Sim. Eu sabia que as pessoas iriam por aí, mas testículo é texto pequeno. E é como disse o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Testículos. Poesia Poesia de E esboço. Poesia de Esboço é justamente por ser o primeiro livro, por eu ser, né? Era na altura ainda só muito novo. Sim. Sim. Por isso é que é Poesia de Esboço, né? Talvez no próximo livro a minha poesia vá mudar, vai ter alguma nuance nova e etc. Bom, é um livro bastante rico. Eu não sou amante de poesia, admito Nós já que sabemos, poesia não Não tem, é uma coisa não poesia. sou amante de Enfim. poesia, sou mais do gênero narrativo, por aí. Então, mas eu aprecio quem faz poesia, eu aprecio mesmo. Os poemas do Jorge Pimentel são bons. O Jorge Pimentel traz aqui para o prefácio uma pessoa que é muito conhecida a nível da academia, sobretudo para o ensino de literatura. Como é que foi ter o contato do Dr. Mário Reis? Muito bem. Acredito que foi, não acredito muito em sorte, mas eu diria que é sorte. Sorry. Né? Tive a sorte de o conhecer e de ele ter aceito o convite. Ok. Eu conheço o Dr. Mário Reis, fruto do meu trabalho no Jambo Literário. Ok. Nós tão logo nos aproximamos. Quer dizer, na verdade foi ele a ter com o Jambo Literário, porque ele gostaria de apoiar, de fazer algumas iniciativas nesse sentido, da promoção do livro, da leitura. E nós criamos uma agenda conjunta. E quando digo nós, quero dizer a Associação de Jambo Literário e o Dr. Mário Reis, enquanto leitor do Camões e Miguel. Ok. Criamos uma agenda conjunta que é o Mário em português. Então conhecemos-nos nessa época, né? Do Jambo Literário e dessa agenda conjunta. Ok. Conhecemos-nos, fomos trocando impressões, fomos conversando, acabamos por virar amigos. Toda vez que eu digo isso, as pessoas ficam surpresas porque ele é Também muito... muito mais velho. Exatamente, ele já é um Jorge, senhor, então, senhor. o E Jorge que tem tá- 2 aninhos, é que é amigo e agora falamos disso, eu lembro de ter estado numa universidade em que ele ministra aulas. Eu Sim. ter me apresentado assim para os alunos dele como Como amigo. amigos do professor, eles ficaram meio amigos, estranho. mas É realmente meio estranho. Mas a literatura ultrapassa essas Essa- barreiras. Ok. E viramos amigos e quando surge o convite e a vontade e o momento de preparar o livro, Sim. eu faço-lhe o convite. Ele aceita, pede-me que eu enviasse, pediu-me que enviasse o miolo, né, o livro, o manuscrito. Sim. Partilhei com ele, na altura ele estava em Lisboa, enviei por e-mail o livro, ele leu, passado acho que pouco mais de 3 semanas ou 2, ele manda-me um texto que serviu de prefácio, manda-me um prefácio. Ok. Então eu acredito que foi sorte, por um lado, e depois se ele aceitou fazer o prefácio é porque viu alguma qualidade, assim, alguma coisa nos poemas, alguma qualidade no livro e resolveu aceitar. Certo.
Tá de parabéns por isso. Tá de parabéns. E ainda hoje ele vai dando conselhos. E por que é que escolheu como prelúdio este texto de Wisław? Wisława, Wisław, sim. Primeiro é que é uma poeta que eu gosto muito. É uma poeta polaca, da Polônia. Sim. Muito boa, venceu o Nobel até. Uhum. Ela é uma poeta de simplicidade, ela escreve de forma simples, mas ainda que escreva de forma simples, não é aquela poesia banal e tudo mais. E porque concordo muito com esse pensamento dela, que é Sim. que um poeta de verdade deve dizer a si mesmo não Que não sei. sabe. Deve ter essa humildade e ter essa vontade de querer aprender sempre. Ok. E por ter sido o primeiro livro, justamente por ser o primeiro livro, resolvi, né, adotar essa frase, esse pensamento da Wisława, que é um poeta de verdade deve repetir constantemente para si mesmo não sei. E cada poema ser uma tentativa, né, de resposta. E todo livro, todo poema é sempre uma insatisfação consigo mesmo. Só que os historiadores, os leitores, os críticos juntam, né, tudo isso e acabam por chamar de dinossauro. Porque é isso, os poetas têm as suas incertezas próprias e as suas obras vão surgindo, vão nascendo dessas incertezas. Ok. Então, mais uma vez, esse é o Testículos, que não são os órgãos genitais, vou sublinhar isso. É um livro do Jorge Pimentel, é um livro muito, muito rico, muito bom. E o Jorge, eu dizia no princípio que ele publica esta obra há uns 4 anos. Corrija-me se eu estiver errado. Acho que faz pouco menos de... Foi em 2023, em setembro. Sim, setembro de 2023. Então acho que se fez 1 ano e meio, né? Um ano e meio. Ou E há 2. Sim. Uns 2. Ok. Mas traz aqui o quarentenário. Ou 40... Como é que é? Quarentenários. Não, quarentenários. Sim. Que é uma das partes do livro e é um poema. Sim, mas é mais ou menos porque era mais ou menos o quê? Nós estávamos a sair, ainda estávamos a sair dos vestígios da Covid, né? Sim. Não, é um poema que eu escrevi, um texto que foi escrito mesmo durante a quarentena, durante a pandemia. Okay. Por acaso foi uma fase de alguma escrita intensa, escrevi muito durante essa fase. Quer dizer que uma boa parte dos poemas... Sim, uma boa parte dos textos, que até foi realçado pelo Dr. Mário Reis no prefácio, uma boa parte dos textos foram escritos mesmo durante os anos 2020. Durante 2020 e 2021. A época da pandemia. Okay. Por isso é que eu escrevi os quarentenários. E mesmo essa parte de quarentenários, os poemas dessa primeira parte do livro, foram todos escritos durante essa fase da pandemia. Tanto é que começa como o primeiro poema Covid-19. Exatamente. Foi justamente no período da Covid-19 e são imagens, né, que eu obtive mesmo de assistir todos os dias o doutor Franco Mufim dos casos e vermos aquelas cenas no telejornal. Foi mesmo durante essa fase. Ok. Muito bom. E claro, tem alguns episódios. Lembra de algum episódio meio caricato da Covid-19 que pelo menos passou e desejava que não passasse por aqui? Caricato? Sim. Não sei. Quer dizer, foi um pouco. Fui um pouco surpreendido, foi um pouco estranho, por assim dizer. Quando tudo começou, vai lá, 2020, não é só que um pouco antes disso, já em 2019, já se ouvia notícias da Covid na China. Sim, na China. E eu lembro-me de estar em casa a ver a Euronews e ouvir uma notícia que é um surto de um vírus na China, desconhecido e tal, só que na China já estava a causar alguns constrangimentos, né? É como aquilo, né? Tu vês uma coisa na televisão que está distante, está na China, já até chegar aqui, se calhar nem vai chegar já. Eu ignoro aquilo, sigo para a minha vida e vou para a universidade, não, vou para a escola, ainda estou a frequentar o IMSS. Vou para a escola e passam-se aquelas semanas, depois um tempo depois, alguns casos, depois na escola chega-se a notícia de que temos que interromper as aulas por conta da Covid, não sei o quê. E eu até cheguei a comentar com os colegas, mas eu aqui ouvi sobre isso na televisão, não achei que seria assim, que seria assim, que viria uma pandemia. Pandemia era um conceito, nós estávamos a estudar uma das disciplinas no IMSS, né? Ok. Aí pá, nós vimos a pandemia, uma doença que se alastra pelo mundo e tal, sim. É mesmo só definição, certo. Nunca vamos viver isso. Okay. Só que depois chega a pandemia e não sei, para mim, para nós, né, creio que para a minha geração foi a primeira pandemia a ser vivida. Sim. E foi de facto uma surpresa. Foi assim um momento estranho, de surpresa, mas assim um momento caricato, eu acho que não vivi. Foi só mesmo aquela apreensão, aquela necessidade de ficar em casa. Nas primeiras semanas foi muito estranho. Eu, por exemplo, não sabia muito bem o que fazer, como ocupar o tempo, foi apenas isso. E quase que descreve isso aqui. Quase negros os dias, sim. Ainda com sol do lugar, uma bola que não gira no relvado, presente afastamento, pretérito abraço, sair à rua quase sempre, um erro crasso. Certo. Né? Porque naquela altura a polícia estava oferecendo bolinhos de chocolate. Tu sais à rua, recebes bolinhos de chocolate, é verdade. Pois. Não, mas foi realmente um momento
estranho. Sim. Especulava-se que o mundo iria terminar já naquela época. Eram os sinais Os tempos. dos tempos. Os cristãos já estavam preparados, alguns quase que vendiam as coisas. Cuidado, Mas- acho que há cristãos a acompanhar. Sim. Alguns já vendiam as coisas, é verdade. Mas eu estou a falar dos, claro, dos fanáticos, aqueles que estão menos distraídos. Yeah. Mas, então, vai seguindo aqui com. Olha, aqui tem um poema. A hora sede. Certo. A hora sede de comer. Calúnia de carne seca. Calulu de carne seca. Jorge, conta um pouco da elaboração desse poema. Como é que foi? O que estavas na cozinha? Olha, tem que A não, cozinhar, a fazer. eu digo sempre que poesia, fazer poesia é ressignificar a linguagem, Ok. é dar sentidos novos, é brincar com a linguagem. E ressignificar a linguagem não é nada mais, nada menos que dizer as mesmas coisas, por assim dizer, com palavras diferentes, né? Ok. Um exemplo disso é precisamente, e trago de novo a conversa da Associação de Ângulo Literário, é justamente o slogan do Jean, que é o futuro está nos olhos de quem lê. Ok. Que nos remete à beleza está nos olhos de quem vê, né? Ao substituírem beleza por futuro, livro, brincaram com a linguagem. Ok. Eu cheguei a hora certa, porque eu estava, né? Lembro-me de, na altura, estar a ver televisão e ouvir alguém na televisão a dizer hora H, né? Que é quando ouvimos muito hora H, hora Sim, H. Fiquei a dizer isso na mente, hora H, descambei para o C, hora C, e fiquei repetindo, né? Fui declamando, por assim dizer, mentalmente, hora C, e fui construindo o poema assim na cabeça. Certo. Hora C, depois, né? Surgiu uma ideia, hora C de comer calulu, hora C de comer calulu de carne seca. E fui fazendo isso de forma lúdica, descontraída, né? Porque escrever também é uma forma de brincar. Certo. Chega a ser uma brincadeira. Então, daí que eu escrevi. Eu gosto muito de calulu de carne seca. Pô, se tu não dissesse isso, eu diria que estavas a mentir. Eu gosto muito. E eu percebo porque é que o Elias contou isso. Porque no Flores, antes de surgir pela Sim, eu sim. tenho um outro poema que eu também falo de calulu de carne seca. Sim. Eu gosto muito de calulu, sempre gostei de calulu de carne seca. E quando fui escrevendo esse poema, eu lembro que numa das vezes não, eu escrevi esse poema num sábado. Certo. Eu lembro Bom disso. dia. Eu lembro, O dia do calulu. Exatamente, eu lembro disso justamente porque foi num sábado. E eu já o tinha criado, por assim dizer, na cabeça, né? Sim. Eu resolvo sentar-me à mesa num sábado. Eu estava a cozinhar e eu, ora sei. Era dia de comer calulu, era cedo de comer calulu de carne seca. Depois fui construindo um poema Opa! assim. E como eu gosto muito de calulu de carne seca, assim ficou. Mas ali também tem o hora C de caminhar a couto. Certo, ainda na senda do brincar com a linguagem. Sim. E justamente, não sei se vem antes ou se vem depois, mas há também um verso que diz hora C de caminhar, né? Depois vem hora C de caminhar a couto. Bom, aqui brinco um bocado, né? Isso Mas também uma forma de enaltecer, ou pelo menos de levar a figura de Mia Couto no seu livro. Em parte sim, porque era uma altura que eu estava fascinado pelos textos do Mia Couto, mas sobretudo pela brincadeira que ele faz com as palavras, né? Aquela coisa, sim, É conhecido como o fabricador de palavras. sim, aquela coisa de juntar as palavras, de fundir as palavras, por assim dizer, nessas ferramentas todas. Sim. E eu ali faço isso mesmo nesse sentido, de enaltecer, de mostrar-me fascinado e de brincar, sempre, né? Brincar com a linguagem, porque uma coisa é hora ser de caminhar, nem andar a pé, e outra coisa é hora ser de cá, no sentido de aqui, né? De ver outro lugar. Sim. Miar, que é uma coisa já do nome do Mia Couto, né? Miar, Depois com couto. É como quase que dizer, hora ser de fazer ou de brincar como Mia Couto. Ok, boa. Mas é porque é mesmo uma figura conhecida ao nível da literatura da lusofonia, pelo menos. Sim. E pronto, Mia Couto é uma figura hoje em dia incontornável na literatura. Para falar de literatura Sem Mia Couto, lusófona, sem Mia Couto fica fica complicado. O tempo é um animal bípede. certo. Mas animal com dois pés. Sim. O tempo é um animal bípede. A mudança não ocorre se for fútil a memória. Sim. Se tu, por exemplo, Olha, pelo menos eu li o seu livro e eu fiquei parado. Eu li, depois voltei. sim. Fiquei Não, parado. e a poesia mesmo Fiquei parado nestas duas frases. O tempo é um animal bípede. E a mudança não ocorre se for fútil na memória. certo. Bom, a poesia também tem um que, sobretudo num país como o nosso, é rico em provérbios, em oralitura, né? Essa Sim. literatura oral. Sim, A poesia acaba por descambar no proverbial e no filosófico, né? sim. Ora bem, a mudança não ocorre se for fútil à memória. Eu lembro-me que isto é de um poema, o Cântico Roxo, Certo. que é, já não me lembro bem, mas é um poema que vai lá, também é sobre a Covid, sobre aquele tempo de pandemia. E esse pensamento, né, o que eu quis
ou o que se quer dizer nesse pensamento é que, bom, se tu não te lembras de dado facto, tu não mudas. Se a humanidade não tivesse memória das duas guerras mundiais, a ONU não seria criada, possivelmente não teríamos esse ímpeto, essa razão para apelar à paz. Ok. Se não tivéssemos memória do Holocausto, da perseguição aos judeus, talvez a Europa não fosse a Europa que temos hoje. Então, a mudança só ocorre se valorizarmos a memória. Nós temos de nos lembrar dos factos para podermos mudar em razão desses factos. É como as crianças deixam de brincar com coisas que as magoam, por exemplo, o fogo, a eletricidade, a partir do momento em que se queimam e que recebem um choque, né? Cria-se aquela memória, aquele trauma, entre aspas, e a partir dessa memória eles mudam, deixam de ir ter com fogo ou de ir ter a tomada. Então é mais nesse sentido. É parecido com o ditado popular das mães, né? Elas dizem: se o filho dá ir à brasa, não impede. Sim, deixa que se queime. Simples. Que se queime para saber que é aquilo que é perigoso, isso. né? Exatamente, é isso. Agora, o tempo é animal bípede. Não se caça correndo, medi-lo é inútil. Sim. Tempo é medido com espelho. Bem, Bom, isso é um poema, na verdade, que é um diálogo intertextual. Eu chego a esse poema depois de ter lido um poema do querido Job Spitali. ok. O Job Um abraço, Spitali, olha, um abraço para o Job Cipitali. Sim. Muito, muito querido também. realmente, bom poeta, Bom bom poeta. poeta da nossa praça. Sim. Ele tem um poema, não me lembro agora o título, mas ele tem um poema que diz assim, né, nos últimos versos: o tempo cabe no homem. O tempo cabe no homem. Eu venho te dizer, o tempo é medido com o espelho. Ok. Porque quem se vê ao espelho é o homem, né? Eu creio ter partido desse princípio. Sim. O tempo cabe no homem, que é, os anos passam, quer dizer, na verdade os anos não passam, né? Nós é que Nós é que passamos. vamos passar. É mais ou menos essa Feliz ano, perspectiva. Assim. O tempo é animal bípede, o tempo somos nós é que passamos. O tempo, mesmo os cientistas ainda não conseguem definir exatamente o que é o tempo, né? Então nós é que passamos, o tempo tá, o Walter Simbata tem um poema em que ele diz: o tempo é Deus, né? E de facto é. Mas nós é que passamos. O tempo não, o tempo é infinito, o tempo está aí. E eu cheguei a esse poema justamente depois de ter feito a leitura desse poema do Job Spitali, O Tempo Cabe no Homem. Então resolvi dialogar com esse texto e escrever esse poema. E por acaso é um dos bons, não diria, Sim. é um dos melhores textos deste Sim. livro. Não, eu concordo contigo. Concordo contigo. Sim, é Concordo. um dos melhores. Faz dedicatórias no seu livro? Sim. Acho que as dedicatórias são coisas típicas de poetas jovens. Ok. Yeah. Sim. Quase todos os poetas têm dedicatórias. Sim. O Machado de Assis, o brasileiro, também tem muitos poemas dedicados. O Fernando Pessoa um ou outro, mas são poucos. Mas é uma coisa uma espécie de identidade para os poetas jovens, né? Começa já a aparecer aqui Sim. ou Sim, uma política de acho que de publicidade também. de publicidade não diria, é uma forma de. Para mim foi uma forma de exercício. Ok. Foi uma forma de exercício. Gostas muito daquela pessoa, tens uma certa afeição, tens uma certa amizade, decides escrever algo. Só que isso também é uma coisa muito relativa, relativa no sentido de que às vezes tu queres muito escrever um poema sobre determinada pessoa que até gostas, mas o poema não surge, tu não escreves. Não. Há pessoas sobre as quais eu gostaria de escrever ou dedicar um poema, mas o poema não surge, não consigo escrever para essas pessoas. Ok. É inexplicável. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras. Terminar, estamos com pouco tempo. A conversa está a fluir, está boa, mas é como dizem, né? Que é bom O que é para bom dura pouco. E nós estamos aí.